Na semana passada teve uma queda brusca de temperatura, foi em todo o território nacional, mas aqui no Rio de Janeiro, carioca odeiam frio, né? A gente sentiu bastante. A gente não é que a gente odeia, a gente lida muito mal com frio porque a gente está acostumado a estar numa cidade em que o clima é predominantemente quente. Com essa queda de temperatura, o que veio junto? Um monte de gente que naturalmente pensa e pergunta: o frio piora a minha dor? Ou eu senti piora das minhas dores por causa da queda de temperatura. Por que isso acontece? Primeiramente, existe uma inverdade a respeito do frio aumentar as dores que a gente sente. Não é o frio em si, é a forma como a gente se relaciona com a queda de temperatura. Vou explicar isso melhor. Quando a gente está com frio, o que a gente faz imediatamente? Primeiro a gente se agasalha, né? Que é o que a gente tem que fazer. Bota um casaco ou se cobre com um edredom e fica o quê? Quietinho, parado. A gente não fica se mexendo embaixo da coberta, não faz sentido, né? Não fica se mexendo com o casaco, a gente tende a ficar mais recolhido, um pouco mais encolhido. Para quê? Para sustentar aquela temperatura que a gente está tendo ali naquela hora e se manter aquecido. O fato da gente ficar mais tempo parado vai justamente contra a principal recomendação para as dores articulares, que é movimento. Então, para a gente melhorar uma dor, eu tenho que fazer movimento. Se eu tiro o movimento da fórmula, eu tenho uma tendência de piora dessa dor, que é o que justamente o frio faz com a gente. O frio estimula a gente a ficar mais tempo quieto, ao invés de a gente estar se mexendo. Diferente do calor, né? No calor a gente se sente muito mais exposto, porque o clima é convidativo a você fazer uma atividade externa. Quando está chovendo, você nem cogita sair de casa. Se estiver chovendo com frio, pior ainda, eu vou me molhar, ainda vou estar sentindo frio. É impensável fazer uma coisa dessa. Então, naturalmente, a gente fica mais recluso, fica mais quieto, o corpo fica mais rígido, vamos dizer assim, naquele momento, e não recebe os benefícios que o movimento traz. Pensa quando você está dormindo. É muito normal a gente se movimentar durante o sono, né? Mas basicamente são algumas posições. A gente não se mexe no sono como a gente se mexe quando está acordado. Isso é um fato. Ainda que a gente se movimente um pouquinho, não é igual. É normal a gente perceber um pouco mais de dor ao acordar, independente do clima aí, né? Tem gente que acorda, mexe um pouquinho dali, sente a coluna, sente o joelho, o quadril. Depois de um pouquinho de tempo, quando o corpo aquece, vamos dizer assim, a dor começa a ficar mais aliviada ou até desaparece. Por que isso acontece? Justamente porque durante o sono a gente se movimenta pouco. E à medida que a gente vai passando o dia e vai se mexendo, essas dores vão ficando mais aliviadas. O movimento cura a dor que a pessoa estava sentindo ao acordar. Então isso junta com a explicação que eu dei a respeito do frio, de a gente ficar mais quietinho e enfim. O segundo fator é comportamento a respeito do frio. E esse é uma coisa interessante. Essa é uma coisa interessante, porque a gente é educado desde criancinha. Eu ouvi minhas avós reclamando, sempre que esfriava, que as dores delas pioravam com a queda de temperatura. Isso entra na nossa mente desde que a gente é muito pequeno. E a gente vai crescendo com isso, porque a gente vai vendo as pessoas mais velhas reclamando de dor à medida que o tempo esfria. E a gente cresce nesse ambiente. Então, a forma como a gente interage com a queda de temperatura também tem a ver com o nosso emocional. Se eu entendo que a queda de temperatura vai provocar mais dor, eu vou provavelmente sentir mais dor quando ela vier, vamos dizer assim. Não é automático, não é porque o clima esfriou que eu comecei a sentir uma dor no cotovelo que eu nunca tive, não é isso. Você já tem um quadro clínico, você já tem um diagnóstico, você já tem uma propensão a sentir dor naquela região. Se o tempo esfria, o seu emocional junta com essa informação de que o frio aumenta a sua dor, você realmente vai sentir mais dor. E é real, essa dor é de verdade. Eu não estou falando que é só psicológica, que a pessoa está inventando essa dor, não é isso. A gente sabe que essa dor está sendo percebida, e a gente sabe que ela está mais intensa do que essa pessoa sentia na semana anterior, quando não estava frio. Mas a gente sabe que boa parte dessa experiência que ela tem, naquele momento, em relação à percepção de dor, também é baseada pela expectativa que ela traz com o frio, que é trazida pelo frio, vamos dizer assim. Pensa no seguinte, se o frio de fato fosse justificativa suficiente para aumentar a dor de qualquer um de nós, ninguém seria capaz de viver nos países em que neva. E tem muito país por aí que neva constantemente, tem países aí que o ciclo do sol, por exemplo, não dura 12 horas, na melhor das hipóteses, mesmo no verão, e é muito frio. E ainda assim essas pessoas conseguem conviver bem com o corpo delas. Claro que com adaptações, né? Tem calefação, tem agasalhos especiais e tudo mais, mas a pessoa tem que sair, pegar o carro, ligar ele, tirar a neve de cima do carro
Imagina se fosse o frio o agente causador daquela dor. Não é o frio, entendeu? Ele pode sim, de fato, aumentar a sua percepção de dor, mas lembre que não é o agente, não é ele o cara que provoca o aumento da dor que você está sentindo. Então, da próxima vez que o clima esfriar, primeira coisa, se agasalha, fica quietinho, fica lá debaixo da sua coberta, mas tenta se movimentar. Na hora que você estiver muito encolhido e perceber que está ali há muito tempo, se mexe um pouco, pega uma bolsa de água quente, coloca no local onde você sente dor, pode ser no seu quadril, pode ser na sua lombar, pode ser no seu cotovelo, na sua mão, seja lá onde for. Aproveite a temperatura quente que a água traz. É super barato de fazer isso, não é uma coisa cara. Não precisa comprar uma lâmpada infravermelha, uma bolsa de borracha daquelas tradicionais que vende em farmácia. Você esquenta um pouquinho de água, não precisa nem deixar a água ferver. Você aquece um pouco da água, coloca debaixo da coberta ali junto com você, ela vai te aquecer e vai trazer diversos benefícios. Vai inclusive te animar e te estimular a conseguir se movimentar um pouco mais. E aí sim, você vai estar lutando contra a queda de temperatura e contra as dores que essa queda acabou trazendo para você. Vamos seguir em frente confiante e agasalhado. Até a próxima!